Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Lívia Firmo. A maioria de vocês já me conhecem e eu tenho uma proposta já há algum tempo de abordar alguns temas específicos, tanto da minha área como temas que são ainda um tabu para a sociedade. Então, primeiramente, eu vou me apresentar. Como eu já disse, meu nome é Lívia Firmo. Sou formada em Marketing pela Uniderp. Sou formada em Licenciatura em História pela Universidade Federal. Sou especialista em Coordenação Pedagógica pela IEPAT. Hoje, sou uma especializando em Enfermaria Psiquiátrica e Saúde Mental. E o assunto que me traz aqui hoje é obesidade, né? Então, já há algum tempo eu venho falando que vou gravar alguns vídeos e acabou que até o momento eu não havia gravado nada. Até criei uma rede social para falar sobre alguns assuntos, porém acabei não iniciando isso. E o assunto que me trouxe aqui hoje é obesidade. Então, muitas vão me perguntar, mas por que hoje, Lívia? O que de especial aconteceu hoje para você falar sobre o assunto? Hoje, ao passar por uma rede social, eu vi um vídeo onde uma moça obesa, ela estava na porta de um local, parada, esperando alguma pessoa. E veio um rapaz e foi até uma moto, uma bis, uma moto de pequeno porte, e sentou, né, para sair, e ela foi para ser o carona, foi sentar na bis para sair junto com ele. Mas por causa do peso, ela teve uma certa dificuldade para sentar na moto. E quando ela foi se ajeitar, o rapaz se desequilibrou e acabou que os dois caíram, né? A moto caiu, ele caiu e ela também. E nisso ela caiu numa posição aonde ela se machucou bastante e não conseguia levantar. As demais pessoas passavam e parecia que ela não existia. Ninguém prestou socorro, ninguém pensou em ajudá-la, inclusive o rapaz que estava levando-a. E nisso, eu peguei e fui ler os comentários. E eu fiquei bastante assustada com um comentário de um personal. Inclusive, eu fico bastante assustada quando eu vejo amigos meus, pessoas próximas a mim, que também é da área, falar certas coisas. E esse personal dizia que ela era preguiçosa e que ela não tinha força de vontade para emagrecer. Um dos meus motivos principais de estar aqui hoje é o índice de pessoas cada vez mais alto com um grau de obesidade sendo cada vez mais elevado. Então, hoje, a nossa população está cada dia mais obesa, com quantidade de pessoas obesas ou acima do peso. Eu venho falar principalmente sobre a minha experiência de vida, tá? Então, assim, além de eu ter um conhecimento teórico, eu tenho um conhecimento prático, né? Então, assim, em muitos momentos a gente vê pessoas da área falarem coisas que nos deixam envergonhados. Porque quando nós nos expomos a uma rede social, nós estamos colocando a nossa imagem à frente do mundo. E nós não sabemos a proporção que isso vai tomar. E nós não sabemos como o outro vai receber essa informação que nós estamos jogando. A obesidade, pessoal, tem gente que fala, é gordo, é saudável. Não tem a ver com isso. A obesidade é uma doença, é uma inflamação. E não é preguiça das pessoas. Não é uma compulsão alimentar. Pode ser? Sim, pode ser. Grande maioria é pela ansiedade gerando uma compulsão alimentar.
Mas também nós temos que ver que cada organismo reage de uma forma. Nós não podemos jogar tudo no mesmo balaio e dizer que vai dar certo. Um profissional de verdade não pode simplesmente ir para uma rede social e falar que um obeso, ele é obeso porque ele é preguiçoso, ele é um obeso porque ele não faz atividade física, ele é um obeso porque ele come demais bobagem. Qual a realidade dessa pessoa que ele está falando, ele sabe para estar descrevendo isso como um todo? Pautado em qual teoria que ele se coloca que todas as pessoas obesas vêm da compulsão alimentar, vêm da falta de um exercício? Eu vou falar para vocês um pouco da minha história, do meu histórico. Eu já nasci com uma certa... Eu já nasci um bebê gordo. Nasci com 4,5 kg. A minha infância foi uma infância sempre da gordinha da Dona Joana, da gordinha do seu Geraldo. Quando foi no ano de 2016, eu estava pesando 160 quilos. E eu procurei um endocrinologista, Dr. Jaber, excelente médico. E o Dr. Jaber me disse o seguinte: ou você perde peso ou você vai morrer. E ele me indicou uma gastroplastia, que é a mesma cirurgia bariátrica. Eu pensei um pouco, falei, eu vou fazer. Eu vou fazer. Ninguém me apoiou. Não tive apoio de ninguém. Não tive apoio de familiares, amigos, de ninguém. Porque se hoje a cirurgia ainda é arriscada, na época era muito mais. E eu comecei um tratamento com psicólogos, com psiquiatras. E acabou que em 2017 eu realizei a cirurgia bariátrica. A minha cirurgia, ela foi muito complicada. Ela foi... A cirurgia em si, ela não teve nenhum problema. O problema foi o pós. O pós-operatório, para mim, foi muito sofrido. Tem gente que não sofre nada, mas o meu pós-operatório foi muito sofrido. E nisso, muita gente pode pensar, ah, mas ela não estava fazendo acompanhamento. Sim, eu estava. Eu estava com cardiologista, eu estava com psiquiatra, eu estava com psicólogas, eu estava com cardiologista e eu estava com cirurgião. Porém, eu não consegui perder a quantidade de quilos que eu necessitava perder. Fiquei com uma cerca de 89 quilos por aí. A perda inicial, né? Ao passar dos anos, eu caí, né, todo esse peso, mas eu subi lá com 102. De 160 é um número bem razoável. Porém, quando foi em 2022, eu tive um problema com sono. Eu não conseguia dormir em forma nenhuma. E isso era caracterizado pelos médicos como um problema de ansiedade. Então, eu fui laudada como F41.1. Síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizada. E eu não dormia. Eu tinha ansiedade? Às vezes. Mas eu tinha sono? Em nenhum momento. E começou o processo de indução de remédio para me fazer dormir. Inicialmente comecei com 2 gotas de clonazepam, um Zupidem, por conta minha mesmo. Os anos foram passando, aquilo ali foi se tornando pouco e eu fui aumentando a quantidade de remédio. Quando foi no final de 2022, eu estava com 94 quilos. E comecei um tratamento muito intensivo para o sono, porque daí eu parei de dormir totalmente. E a partir disso eu fui passando por um especialista, por outro especialista, por um psiquiatra, outro psiquiatra, fazendo acompanhamento com psicólogos e nada me fazia dormir. Até que eu encontrei um médico, psiquiatra, Dr. Lucas Rangel,
que eu faço tratamento com ele desde 2022. E esse médico, ele ficou bastante assustado com a minha doença. Porque diferente das outras pessoas, eu não tinha ansiedade. O meu problema é o sono. Eu não dormia. E para quem sabe, uma das coisas que faz alteração de hormônios e tudo mais, engordamento, é o sono. Então uma pessoa, para ela conseguir baixar peso e tudo mais, ela tem que estar com sono regular. Eu não estava de forma alguma, eu não sentia sono. E nisso, esse médico começou a mudar meus remédios, nenhum fazia efeito e mudava, nenhum fazia efeito e mudava, nenhum fazia efeito. Chegando ao que eu tomo hoje. Nesse meio tempo, eu comecei a sentir uns problemas na mão. E aí você pode me perguntar, Lívia, o que isso tem a ver com a sua gordura? Isso tem a ver, pessoal, que em um ano eu passei por 4 cirurgias na minha mão. E na segunda cirurgia, saiu um laudo do que eu tinha. Eu tenho uma doença genética chamada neurofibromatose. Essa doença é uma doença, como eu já disse, genética. Ela não tem cura e ela não tem tratamento. Ela é uma das doenças raras, que atinge os genes NF1 e NF2. E de início, os médicos pensaram que a minha fosse tipo 1. Só que passava 2 meses e o tumor já tinha voltado. E o que acontecia? O remédio para dor da mão, junto com o remédio para eu dormir, cancelavam um efeito do outro. E eu não dormia. E nessas idas, eu saí de 94 quilos para 126 quilos em 2 meses. Não, pessoal, eu não me tornei uma compulsiva alimentar. Eu não tomo refrigerante, eu não tomo água com gás, tomo nada com gás. Eu não tomo nada alcoólico. Não, eu não como exagerado. Eu não posso comer doce. Às vezes, quando a vontade é muita, eu como um pouquinho já sabendo que eu vou passar mal. Eu não posso comer um bolo de aniversário, porque eu sei que eu vou passar mal. Ah, Lívia, então como que você está com 126 quilos? Eu estou com 126 quilos porque a minha doença não afetou somente a minha mão. A minha doença é de um tipo raro, que a maioria das pessoas saem tumores para fora e aquelas manchas cor de café pelo corpo. A minha não. A minha afetou o meu sono e a minha mão. Até o momento. E porque ela pode progredir. Então, quando o meu médico descobriu isso, como eu já estava passando assim, eu tive um ganho de peso muito grande em um pequeno espaço de tempo, o meu médico falou, o seu rim tá parando. E nisso eu fui encaminhada para a melhor nutricionista do estado, para a melhor psicóloga do estado, e tive que passar por psiquiatras, né, que é o Dr. Lucas, fui para cardiologista, fui para dentista, que fez um raio-x panorâmico, tive que passar por otorrino, tive que passar por uma quantidade exorbitante de médicos, até chegar numa geneticista, aonde é feito o tratamento em si do gene, né, para identificar aonde que aquela doença está afetando. E por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso porque eu não faço parte das pessoas que têm compulsão alimentar. Eu hoje sou proibida de fazer exercício porque eles não sabem como que essa doença vai atingir o meu corpo. Hoje, entende-se que a minha obesidade, ela vem dessa doença, porque ela não é uma doença que ela nasce com o passar do tempo. Ela é uma doença que ela já está na pessoa quando a pessoa nasce. A criança já nasce com aquilo. Então, me colocando como um exemplo, hoje eu me aceito muito. Hoje eu falo para qualquer pessoa,
que eu sou uma pessoa que eu me amo, que eu me respeito e que eu sei das qualidades que eu tenho. Mas eu tenho uma visão muito clara da minha obesidade e da minha necessidade de perda de peso. Nós temos que saber que a obesidade ela não é saúde, mas ao mesmo tempo nós não podemos e nós não devemos criticar toda uma sociedade colocando todas no mesmo nicho, sendo que são N fatores que podem levar a essa doença. Então, eu peço para vocês que quando vocês forem apontar o dedo, primeiro, busque um pouquinho de conhecimento. Gente, uma das minhas principais tentativas na rede social é fazer com que a gente saia do senso comum, que saia daquele diz que me diz, que nós possamos ser um ser pensante, que nós possamos ser uma pessoa que busque conhecimento e não apenas que julgue. A obesidade ela mata. A obesidade ela traz um peso gigantesco pra gente, e não só de gordura. É um peso de comentários, é um peso de julgamentos, é um peso onde você não cabe. É um peso que aonde você chega para você ser um profissional, você já é avaliada pelo seu peso. Então o obeso hoje, ele é visto como um lixo. Muitas empresas colocam até um dos critérios da pessoa não ser obesa. E um obeso, ele vai fazer sim um serviço bem feito, desde que ele seja um profissional bom como qualquer outra pessoa. Nessa tentativa, eu tenho os meus alunos, né? Eu sempre tô me reciclando e conversando e tudo mais, e tentando colocar na cabeça deles que a gente não pode tirar a nossa realidade como que o mundo todo coubesse nela. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa, meus amigos profissionais, de acompanhamento de obesos, personal trainers, profissionais da educação física, nutricionistas. Nós precisamos avaliar caso por caso. E nós não somos ninguém para ir lá e apontar o dedinho na ferida do outro sem saber o que ele passa. A obesidade mata. Mas as suas críticas, a sua falta de conhecimento, ela mata da mesma forma. Então, fique aqui um alerta. Primeiro, para a gente se cuidar, para a gente buscar ajuda, porque é necessário. Eu estou com um aparato médico gigantesco. Hoje está fazendo 1 mês e 2 dias que eu fiz a minha última cirurgia. Vocês podem ver que aqui eu ainda estou com corte, que ele está bem novinho ainda. Aqui eu tenho o outro, ó, que tá bem recente. Em cima da minha mão aqui estava toda preta das infiltrações. Então, meus amores, vamos parar um pouquinho, pensar antes da gente levantar o dedo e julgar. E vamos também prestar atenção nas nossas falas em redes sociais, porque ela tem um poder grande. Então aqui eu deixo o meu abraço, o meu alerta e o nosso primeiro vídeo. E eu não estou aqui só para falar, eu estou aqui para ser ouvida e para ouvir. Então eu espero que você que esteja acompanhando esse vídeo possa repensar e possa compartilhar comigo o que você acha sobre o assunto. Com certeza vai vir vídeos muito mais polêmicos do que esse. Um grande abraço e até em breve.